Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Eu tenho em mãos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, segundo, porque o Evangelho é do Cristo, certo? Mas segundo o evangelista Mateus, no capítulo 24, 12, ele diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, a fé ou o amor de muitos se esfriará. Então, que estes não sejam nós, que não esfriemos a nossa fé, que não percamos o nosso amor pela humanidade, pelo Brasil, pelo mundo. Continuemos firme em nosso propósito. Sabe, a fé, ela nos dá estabilidade para vencer os desafios do dia a dia, para vencer, de fato, todos os obstáculos, todas as dificuldades. O diferencial na vida daquele que tem fé é se manter estável, seguro e convicto. Esse é o diferencial. Então, nunca, em nenhuma circunstância, nós podemos nos abalar dependente do que aconteça. A fé deve permanecer dentro do nosso coração e ser aplicada nos nossos atos. Aqui nós estamos para exercer a nossa fé, manter o nosso trabalho sempre voltado à caridade e ao amor, a ajudar o próximo, a ajudar os nossos irmãos em jornada. Por isso, eu convido a todos para juntos fazermos a nossa prece, a prece do amanhecer, pois cada dia é um renascimento na vida. A cada dia nós renascemos para um novo ciclo de 24 horas, com todas as oportunidades de fazer diferente do que fizemos, de fazer melhor do que já fizemos. Por isso a importância de, ao começar o dia, ter esse ânimo, sabe? Buscar essa conexão com Deus, buscar essa luz. A luz não pode faltar em nós. A luz tem que estar em nós para que não tenha sombra. Então vamos orar? Vamos lá. Como sempre fazemos no amanhecer de cada dia, pedimos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos refazer para mais esse dia. Que esse dia, de fato, possamos revelar-te a todas as pessoas que se aproximarem de nós. Como é que você revela a Deus? Mostrando que Deus faz a diferença na sua vida.
É assim que você revela a Deus. É assim que as pessoas descrentes começam a crer. Quando vê um crente tranquilo, equilibrado, sereno, seguro e convicto. É assim que se revela a Deus. É assim que expressa-se a fé. A fé precisa da estabilidade. A fé não é simplesmente acreditar na religião, acreditar no espírito X, no espírito Y, na igreja X, na igreja Y. Não. A fé é a energia que dá o equilíbrio, a estabilidade, a segurança, a confiança, a certeza de que Deus está à frente de tudo. Deus está acima de todos os fatos. Esta é a convicção de quem verdadeiramente tem fé. Passo a palavra então ao mundo espiritual. Nosso amigo Hugo de la Torre, ele vem nos alertando para pensar fora da caixa. Pense fora da caixa. Expanda o seu pensamento. A caixa, ela te limita. Quando você pensa fora da caixa, você não vê limite, não vê dificuldade. Bom, vamos passar a palavra ao nosso amigo Hugo de la Torre. Graças a Deus. O tratamento espiritual começa com a mudança em que você veio aqui buscar hoje. Começa com este novo caminho que tu veio aqui exercitar um pouco da tua fé. Por mais que muitas das vezes você tenha uma descrença, você tenha uma desconfiança, mas se você vence isto como uma atitude, como uma forma de um passo a mais na vida, é onde você começa a fazer as novas determinações dos caminhos, dos acontecimentos, das resoluções, dos problemas físicos, espirituais, emocionais. Toda essa mudança que vocês mesmos vêm aqui para prover, ela vem como uma ferramenta evolucional do ser, da pessoa. Pois muitos que acá já vieram há tempo percebem as mudanças em si mesmo, as mudanças ao redor, as mudanças às pessoas que vocês convivem. E tudo isso foi buscado, alcançado pela tua atitude, pela tua fé. Entendam que os bons espíritos sempre querem e trabalham para que vocês se livrem dos males, para vocês se desvencilhem das amarras que vocês mesmos criaram durante a caminhada desta encarnação. Pedimos que estudem, que pesquisem, que obtenham conhecimento para que vocês tenham consciência maior, tenham um olhar não só da Terra, mas um olhar mais universal. Tenham o desenvolvimento do amor dentro do coração para que ele possa externar, abraçar o irmão, retomar a família. E assim, dar continuidade a uma caminhada, a uma encarnação. Mas não é só este espaço de tempo
que você vive, ou que você viveu, ou que você vai viver. Trabalhamos para que vocês absorvam e aproveitem da melhor maneira o tempo que estão acá, em matéria. O tempo que estão acá, em aprendizado. O tempo que estão acá, em forma de expansão da própria energia. Não pessoal, mas sim a energia espiritual. Novos parâmetros, novos alcances à tua visão, fora de tudo aquilo que te manteve amarrado. O amor deste Cristo, que foi exemplificado há alguns milhares de anos atrás, uma referência a qual nós tomamos as regras, as diretrizes. A vida não é para ser tão difícil como a de alguns que têm, mas ela se torna desta maneira pelos atos, pelas convivências, pelas escolhas. Então exige a mudança. E a mudança está em você, em sua atitude, pois muitos falam que vão mudar, muitos falam que vão fazer, muitos falam que vão estudar, muitos falam que vão fazer os rituais, que vão tomar os banhos, e não fazem, e não estudam. Entendam que a atitude, um primeiro passo, é a manifestação da sua fé. É um preceito quântico, físico, o qual a espiritualidade está imbuída, está inclusa nestes processos de materialização de soluções de problemas, de materialização de curas, energias, caminhos e realização de sonhos. Mas se tu não dá um passo, se tu não faz uma escolha, nunca se direciona, nunca abre o precedente para que materialize os sonhos e os preceitos na vida. Então tenham como regras dos passos que vão dar. O amor do maior dos gitanos que já passou aqui na terra. A compaixão e a intercessão desta mãe misericordiosa que zela e olha por vocês. Muitos querem, mas não sabem pedir. Os que pedem muitas vezes não agradecem. Tudo estes são leis. Leis não só da terra a qual vocês vivem encarnados, mas sim leis universais, leis de uma galáxia rodeada de constelações, outros planetas. É nisto o universo que vocês vivem e mal conhecem, mal olham para cima e questionam, mal entram em algum tipo de pesquisa e questionam a materialidade da própria Terra. Vocês são espíritos encarnados temporariamente, são transcendentes da materialidade no momento do desencarne, o qual você deixa toda essa matéria para trás e só vai sobrar o que aprendeu, o que sentiu, o que te alegrou, o que te entristeceu.
Somente os sentimentos e os aprendizados ficam gravados para o espírito. Alguns como forma de trauma, outros como forma de consciência e implemento de espírito. Entenda o tamanho que vocês são. Não se isolem em uma única encarnação. Não se isolem na tua casa, no teu bairro, ou no teu estado, no teu país, no teu planeta, pois você é um ser do universo. E precisa ter a consciência de começar a olhar fora desta caixa material que vocês vivem, chamado planeta Terra. Que Deus bendiga a todos. Graças. Nós temos sempre que olhar o universo. O universo, ele é, de fato, infinito. Olhar para o universo é não ver nenhum tipo de dificuldade. Pois se é infinito, infinitos são as possibilidades da nossa vitória, do nosso crescimento, da nossa melhora. E isso não são apenas palavras de um crente ou de um religioso fanático. Isso é a realidade. A realidade é que todas as situações em que a humanidade vive, de fato, são lições de aprendizado, ou melhor, de evolução. Lições só pode ser de aprendizado, não é? Mas de evolução. A evolução depende do aprendizado. Então, todas as situações, ela possibilita o ser humano a se tornar um ser mais humano. Todas as situações nos possibilita exercer a nossa fé. Olha, quando as coisas estão da forma que queremos, é fácil dizer, eu tenho fé. Mas quando as coisas, elas acontecem fora daquilo que nós esperávamos, aí, cadê a fé? Aí cria uma instabilidade na mente e no coração daquele que apenas expressava a sua fé verbalmente. Mas aquele que vive a fé, não importa a situação. Pelo contrário, quando a situação ela é ruim, maior torna-se a fé daquele que tem. Por quê? Porque ele sabe que diante daquela situação é necessário, de fato, acreditar, confiar e trabalhar contra o que for de ruim, o que for de mal. Isso é fé. Então, que mantenhamos a nossa, sempre firmes, convictos. A sala de concentração é um momento de estudo. Estudo esse que nos faz exercer e ampliar esse poder de fé. Vamos lá? Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Parece às vezes, né, uma visão pitoresca, né, diante do que vem acontecendo no planeta. Sabendo isso aqui, 2/3 do planeta vão se mudar. Eles não vão aqui para a Lua, nem para Marte, que é perto, podem voltar a qualquer momento. Eles vão para um planeta dentro de uma dimensão de acordo com o padrão de vibração que eles estão hoje. E não aceitando tais condições, os impedem de enxergar os erros que eles cometeram e a oportunidade que eles têm de se corrigir. Por isso que o trabalho, a dedicação, a humildade, o estudo, o diálogo, a amizade, a sinceridade é que vai desenvolvendo o carisma, que vai desenvolvendo a verdade, que vai cativando para que as pessoas se movimentem de qualquer lugar para poder
buscar o auxílio espiritual porque sabe que aquilo é verdadeiro. O médium ele já se isentou dos sonhos materiais, porque ele sabe que esses sonhos não são deles. Os sonhos verdadeiros são aqueles que estão lá. Hoje o que envolve a família dos médiuns são as situações kármicas que eles trouxeram. Que envolve a família, uma situação kármica, reconciliatória e de progressão das almas que eles foram confiadas, do qual eles impediram de desenvolver. E por estarem eles sendo cobrados por eles mesmos há muito tempo no mundo espiritual, eles aceitam reencarnar, tendo que se desdobrar em ajudar aquilo que é família, e ao mesmo tempo fazer com que a família fique bem segura, e ao mesmo tempo se dedicar à atividade que ele sabe que vai ser o habeas corpus dele para ele conseguir ficar no planeta Terra. A maioria dos médiuns, eles vão embora para o absinto. A grande maioria vai. Como a grande maioria dos padres, dos pastores, a maioria dos indianos, a maioria dos sacerdotes lá do Oriente Médio, porque eles não ensinam a verdade. Não falam a verdade, não vivem a verdade. Eles criam as ilusões e as vendem as ilusões para impor medo nas pessoas. Eles querem seguidores, eles não querem pessoas esclarecidas, eles querem uma grande massa que os adorem. Por isso que eles fazem questão de criar grandes rebanhos, criarem grandes igrejas, grandes aglomerações. Eles fazem questão disso, para ter domínio sobre aquelas massas. São aqueles mesmos imperadores, sacerdotes de Baal, aqueles sacrifícios que se faziam desde os impérios incas, maias, astecas. São os mesmos sacerdotes que hoje são médiuns. Que têm essa necessidade de adoração. Os médiuns querem ser adorados, não respeitados. Por isso que eles vão para o absinto, vão para o Nibiru. A maioria. E é difícil entrar na cabeça das pessoas isso, que parece que eles estão fazendo muito. A capivara deles é extensa. Não se julga o espírito por uma vida. Quando o Sr. Ramírez nos disse que nós somos a soma de todas as nossas reencarnações. É aí que o bicho pega. Você fez muita coisa boa, você dedicou a vida inteira ao bem, mas o seu passado ainda deixou muito a desejar em relação a outros milhares ou milhões de pessoas, ou às vezes aquele ranço que você ainda traz de alguém dentro de você, que às vezes você não consegue ter vontade, não consegue ter humildade de procurar para tentar ajudar. Normalmente, né, não quis ser ajudado. Então a gente não vai ao extremo. Então, como a pessoa está na beira do precipício, nós simplesmente os empurramos para o precipício. Só que depois tem que buscá-los do precipício, lá no precipício. As questões de mediunidade são mais científicas, evolutivas, do que religiosas nos conceitos que foram moldadas hoje em dia. Hoje, os líderes de certas religiões, seitas, eles buscam adoração, né? Como faziam lá nos impérios maias, incas, astecas. Os imperadores, beija minha mão, se ajoelha. A maioria ainda pede isso. A maioria. Tem alguns outros, uma outra classe aí difícil, que fugiu à missão também.
eles se depararam num estado de santidade que eles não têm. São sacerdotes que viviam, principalmente no período da Revolução Francesa, que se deixaram levar pelo luxo, vivenciado ali, tanto na parte da França quanto ali no Império Britânico, onde aqueles sacerdotes prismavam uma igreja muito rica e poderosa. Muitos dos tidos kardecistas hoje, que não querem a manifestação dos espíritos, mas querem apenas que cada um vá descobrindo, né, a forma de fazer aquilo que está sendo feito aqui, uma comunicação espontânea, sem incorporação, mas espontânea. E esqueceram da necessidade das pessoas que não entendem, que precisam, de poder enxergar no fenômeno a presença de Deus, a presença do Cristo. Por isso que o Cristo, ele se fez materializar para poder mostrar às pessoas, exemplificar para as pessoas o que é o amor, o que é o respeito, o que é a sabedoria, o que é a capacidade de um espírito que está na esfera crística, que ele pode vir à Terra, se materializar, se condensar esses fluidos. Por isso que a briga entre eles justamente essa, que eles não podiam aceitar a fluidificação, a aglutinação fluídica para formatar o corpo do Cristo no período que ele esteve aqui. Então, o Cristo poderia fazê-lo em espírito, mas a falta de preparo da humanidade, desde aquele tempo como até hoje, que não mudou nada, não aceitaria ele apenas aparecendo em espírito para alguns pontos. E as pessoas preferem duvidar a acreditar. Primeiro porque as pessoas podem até sentir, mas elas não conseguem desenvolver a vidência. Muita gente diz que tem vidência e não tem. Eles conseguem sentir os espectros, mas não conseguem ter uma vidência clara e poder enxergar os espíritos como estão aqui, esses encarnados aqui, os desencarnados em volta, sem diferença nenhuma. A diferença é apenas uma sublimação espectral que envolve os seus corpos, que é isso que percebe a presença dele. Os trajes que eles usam, as roupas que eles usam, são as mesmas que qualquer pessoa usa. Tem alguns aqui de ternos, outros de vestidos, outros de calça jeans, outros de camiseta, outros de camisa de gola, outros estão com casaco, que vieram de regiões que estava muito frio. E alguns deixaram os chapéus ali do lado de fora, entraram aqui por sinal de respeito. E dentro desse processo em que eles se perderam por causa da vaidade, porque eles acham que eles conseguem, dentro das sessões ocultas que eles fazem, receberem, né, dos Espíritos de Deus, como do Espírito da Verdade, por exemplo, que eles não sabem quem é, eles deduzem, mas não tem absolutamente nada que os comprovem, porque dentro dessas reuniões um vive enganando o outro, porque fora dali eles fogem à conduta do que uma reunião precisa, condição moral verdadeira, para que haja uma aproximação séria desses grupos espirituais que vêm ajudar aqueles que deveriam ter sensibilidade dentro dos meios espíritas, espiritualistas ou qualquer outro molde, para poder receber as informações e transmiti-las. No entanto, estão apenas buscando envaidecimento e daqui a pouco eles mesmos vão se debandar para um lado ruim, alimentado pelos obsessores que os conduziram, né, a essa separação, e eles preferiram se perder no caminho da humildade que o médium que veio trazer isso ao Brasil, no caso Francisco Cândido Xavier, ele ensinou. No início da década de 70 houve um rompimento, né, por falhas na condução do trabalho ético e moral, onde as federações, aqueles dirigentes totalmente alheios à verdade da mediunidade, estavam em busca apenas de riqueza em função dos livros que estavam sendo trazidos pela espiritualidade para poder ajudar o mundo. É isso porque essas sedes dessas federações estão localizadas em locais de muito luxo,
onde há pessoas muito abastadas, totalmente longe da humildade, que estão ali presentes, mas sem qualquer cunho espiritual. Nada mais são do que aqueles sacerdotes que instigaram aquelas igrejas ao crescimento material, como eles queriam que o espiritismo alcançasse um crescimento material, e eles perderam seu maior ícone, maior exemplo. Principalmente, que exemplificou 100% o que é humildade, como fez, no caso Chico, e lá atrás, muito lá atrás, quando o Adolfo Bezerra de Menezes foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e que numa forma de tentar apaziguar os ânimos, porque havia uma guerra lá dentro, onde ele optou em fazer alguns estudos no Beabá, trazido por Kardec, a querer entender todas aquelas filigranas ensinadas por Rustang. Tanto que no mundo espiritual, Bezerra e Rustang, eles, inclusive está contado em livros, eles nunca tiveram divergências, aliás, eles se completaram nos estudos, inclusive na formatação da casa espiritual que hoje está aqui representada. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Não importa o que acontece. Não importa o que acontece. É necessário aprender a exercer a fé. Aprender a exercer a fé. Sabe, aqueles apóstolos de Jesus, quando estavam acompanhando o Cristo, todos eles exerciam uma fé imensa, sabe por quê? Porque eles tinham ali a referência do Cristo. Então, eles viam Cristo fazendo diversos milagres. Então, poxa, como não acreditar naquele homem que estava fazendo tantos milagres diante dos olhos deles? Então, a fé ficava viva no coração de todos. Porém, chegou um momento em que o próprio Cristo narrou que seria morto, em que em 3 dias, depois de 3 dias de ser morto, ressuscitaria. Aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam que fora fácil para aqueles homens acreditar nisso? Sabe? Peraí, tudo bem, faz aí milagre, cura cego, leprosos, mas peraí, ressuscitar dos mortos ninguém nunca fez isso? Ah, não, peraí, aí já é demais, não é não? Vocês acham que eles não comentavam um com os outros? Claro que sim, eram homens rudes naquela época tão difícil, de olho por olho, dente por dente. O Cristo veio para implantar o amor, tirar aquela ideia de olho por olho, dente por dente e implantar nos corações o perdão, o amor, a solidariedade. Isso não era fácil não. Então, para aqueles homens, não fora fácil acreditar naquela assertiva de Cristo, naquela informação de que ele iria ressuscitar. Pois bem, imagina o susto que eles tomaram quando viram Jesus crucificado. Está narrado na Bíblia, está narrado. Olha, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, que estava bem próximo do Cristo e viu todos aqueles milagres sendo feitos diante dos teus olhos, negou Cristo. Pedro negou Cristo 3 vezes e o Cristo tinha dito para ele: antes do galo cantar 3 vezes, você 3 vezes irá me negar. Foi o que aconteceu. E todos eles, tá? Tem um trecho na Bíblia fala de Pedro, porque era o mais próximo. Imagina os outros, todos se esconderam, o medo bateu no coração. E agora, sem o Cristo, como vamos fazer? Pois bem, passados os 3 dias, o que aconteceu? Eis que Jesus cumpre, como sempre cumpriu, com tudo aquilo que disse. Estava ali, diante de Madalena, e essa fora levar o recado: olha, Jesus ressuscitou e eu vi Jesus.
Aqueles homens, a mesma coisa. Ah, não acredito não. Ah, Madalena, você está delirando. Está delirando. Aí na Bíblia diz que Tomé disse, só acredito se botar o dedinho, não é? Tomé representa muitos na humanidade, que só acredita quando põe o dedinho. Que não sejamos um Tomé, não é? Será que temos algo de Tomé? É fácil acreditar quando se vê, não é? Mas a fé, ela é mais do que acreditar no que se vê. É acreditar no que se pode fazer. E tudo é possível quando se crê. Essa história da Bíblia nos faz pensar muito. Por quê? Porque vivemos em ciclos dentro de ciclos. O que aconteceu naquele período, acontece hoje. Dizemos tantos que temos fé em Deus, temos fé em Jesus. E na hora de um abalo, na hora em que aparentemente Jesus está distante, será que manteríamos a nossa fé como imaginamos que aqueles homens, os apóstolos, deveriam fazer? Não, poxa, nunca perderia a fé se eu tivesse vivido com Jesus. Será? Será? Então mostre agora, não perca a sua fé. Mantenha-se firme, pois Jesus está no comando. Jesus está no comando. Jesus está no comando. Amanhã estaremos de volta. Agradeço a sua presença no programa Madrugada com Deus e vamos manter a nossa fé sempre, não importa a situação, a dificuldade que se enfrenta. Salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.